Às vezes, você que tem hipotireoidismo, né, você que tem Hashimoto, ou até mesmo que você não tem, o exame mais comum para avaliar isso é o TSH, né? Provavelmente você já observou que você faz exames de TSH, mas o TSH ele não é um hormônio tireoidiano. Ele é um hormônio produzido por uma glândula que tem no seu cérebro chamado hipófise. E a hipófise é que controla o aumento ou a diminuição do TSH de acordo com a quantidade de hormônios tireoidianos que estão na corrente sanguínea, que são o T3 e o T4. Esses são os hormônios tireoidianos. Então, quando tem pouco hormônio tireoidiano circulando, a hipófise aumenta a produção de TSH para que aumente o estímulo de produção de hormônios tireoidianos pela sua glândula tireoide, tá? Então o TSH ele faz esse controle. Tá pouco, ele sobe. Tá pouco hormônio tireoidiano no sangue, ele sobe. Ele mandar um comando para sua tireoide. Tireoide aumenta aí a produção de hormônios tireoidianos, tá? E tá demais, tireoide diminui a produção de hormônios tireoidianos. Então, é ele que faz essa regulação. Então, quando você está com a tireoide alterada, né, você está com hipotireoidismo, quando ela está hipofuncionante, o seu TSH sobe como um estímulo para ele aumentar a produção dos hormônios tireoidianos, tá? Só que o que é importante a gente avaliar? Como estão os próprios hormônios tireoidianos, que são o T3 e o T4, sendo que o hormônio ativo é o T3 e o que você toma é o T4, né? Esses aí que você sabe qual que é, Puran, Levoide, Sintroide, isso aí é tiroxina, T4. Só que você precisa converter o T4 em T3, que é o hormônio tireoidiano em si, ativo, que faz as funções, tá? E o que acontece é que essa conversão de T4 em T3 é nutriente dependente. Então você precisa de alguns nutrientes para poder fazer essa conversão. Senão, o que você está tomando ali, você está aumentando as doses do seu T4, porém ele não está sendo ativado. Ele não está sendo convertido, desculpe, melhor dizendo, na forma que vai fazer realmente as suas funções no organismo. Tá? O corpo também usa T4, mas precisa de muito mais T3. Tireoide precisa de T3. Então, alguns médicos já suplementam o T3 também, mas a grande maioria não suplementa T3, só suplementa o T4. E aí você precisa cuidar do que você come para você ter essa conversão eficiente, né? Porque senão, às vezes até o seu TSH, e aí o que acontece? O TSH fica normal, mas o T3 não fica normal. E aí dá a falsa impressão para quem não olha o exame com sensibilidade de que está normal. Porque você está suplementando o T4, tem T4 circulando, mas ele não está na sua forma ativa. Por quê? Porque tem déficit nutricional. Então, se você quer converter o T4 em T3, você precisa ter esses nutrientes que eu vou falar agora, tá? E lógico, fazer toda a alimentação autoimune para o quê? Que daí é tudo que eu venho falando aqui. Porque é importante para brecar esse mecanismo, para os seus anticorpos pararem de atacar a sua tireoide. Se não parar de atacar, você vai ter que continuar suplementando o T4 sempre. Se não para de atacar, você pode desenvolver outras autoimunes também, né? Então você quer pelo menos manter como você está. Vamos jogar na pior das hipóteses, pelo menos manter como você está. Não ter que ficar aumentando a dose, tá? E realmente deixar o T3 lá em cima. Então, nos valores de referência do laboratório, você tem que estar com o T3 mais alto possível dentro dos valores de referência, tá? Isso significa que
ele tá ativo, tá tendo uma boa conversão, tá? Então, o primeiro nutriente deles, até polêmico, seria o iodo. O iodo é importante para produzir o hormônio tireoidiano, T3 e T4, e também na conversão do T4 em T3, tá? E o iodo, onde que a gente consegue? Principalmente em algas, peixes e frutos do mar, né? O sal também é enriquecido com iodo no nosso país, mas acaba que não dá para depositar toda a confiança da ingestão do iodo apenas no sal, tá? Então é importante você utilizar esses alimentos. O que você pode fazer, e que eu sei que é uma dúvida que talvez surja aqui, porque sempre surge, é que sobre o iodo Lugol. O iodo Lugol não é interessante utilizar se você tem autoimune de tireoide. Não utilizaria nem se você tem nenhuma autoimune por segurança. Não é interessante, porque o iodo Lugol é uma dose muito alta de iodo. E doses muito altas de iodo também são prejudiciais. A falta é ruim, o excesso também é ruim. E esse iodo, ele pode aumentar os seus anticorpos antitireoide, que vão atacar a sua tireoide. Tá? Então não é interessante suplementar iodo Lugol para quem tem tireoidite de Hashimoto. Qual seria a opção? Você suplementar na forma de algas, suplementos de algas que são fontes de iodo, que tem uma dosezinha já mais baixa, né? Que você não está suplementando o nutriente em si, você está suplementando uma alga que é fonte desse nutriente, tá? Então você pode, por exemplo, utilizar algas kelps, alga kelp, e tem uma outra alga aqui, deixa eu só lembrar o nome dela, que se chama Ascophyllum nodoso. Então, essas duas algas são algas marrons, tá? Tirada de águas frias, tá? Tanto a alga kelp, você vai achar facinho, jogar ali no Google alga kelp, você vai achar, e também a Ascophyllum nodoso, tá? De 200 microgramas a 500 microgramas diariamente você vai ter a sua dosagem de iodo. Só que tão importante quanto utilizar o iodo é fazer com que ele funcione no seu corpo, e eu também vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O que está prejudicando, o que está puxando, o que está competindo com o iodo no seu corpo, impedindo com que a sua tireoide funcione plenamente, tá? Então o iodo é importante. Você pode, por exemplo, pegar alga nori, pegar algas e picar na sua salada e utilizar com frequência, né? Tem que ser constante. Se você usar de vez em quando, não vai ser suficiente, né? Em países como o Japão, né, que eles consomem muitas algas, muitos peixes, eles não têm deficiência de iodo lá. E uma forma de avaliar se você está com iodo suficiente são exames salivares e exames de urina. Então não são muito acessíveis e não são muito corriqueiros do dia a dia do profissional pedir esse tipo de exame, tá? Aí a gente tem mais alguns que são importantes, como selênio, que você já deve ter ouvido falar, que está na castanha do Pará, mas que também está no brócolis, também está no alho, no repolho, tá? O zinco, também super importante para a tireoide, que também está nos frutos do mar e nas carnes e peixes. O magnésio, super importante para a tireoide também, que está nos vegetais verde escuro, como brócolis, couve e também no tofu, que é o queijo de soja. E aí, a tirosina, que é um aminoácido presente no abacate e nos ovos, tá? Aí a gente vai ter também um outro nutriente que é o ferro. Se você tem deficiência de ferro, você tende a não ter uma tireoide funcionante. E se a sua tireoide não está funcionando adequadamente, você também tende a ter uma deficiência de ferro. Então, é importante repor esse nutriente, é importante corrigir essa deficiência de ferro, seja uma anemia já presente, seja um déficit de ferro através de uma ferritina, né, que é o estoque do ferro baixo, pode alterar o seu funcionamento tireoidiano simplesmente porque não tem o ferro ali para fazer o transporte do oxigênio no seu sangue,
né, causando alteração do transporte dos hormônios também.